Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, vou propor a vocês que façam a correção dos exercícios da página 10 a 12 da apostila, tá bom? Peguem aí comigo, por favor. Olha só, na página 10, nós temos aqui, número 17 é o primeiro. Tanto a notícia quanto a reportagem têm a finalidade de expor informações ao leitor. Compare-as. Depois de ler esses dois trechos, ele fala: observe os dados numéricos em destaque nesses trechos e responda as questões seguintes. Qual a importância desses dados nos textos lidos? Bom, em ambos os textos, eles são importantes, pois ajudam a explicar tanto o fato que está sendo noticiado quanto o assunto abordado na reportagem. Na B, na reportagem, dois desses dados numéricos são acompanhados das expressões perto de e cerca de. Essas expressões podem ser substituídas no texto, sem prejuízo de sentido, por aproximadamente. O efeito de sentido que essas expressões conferem aos dados numéricos é de imprecisão. Que outras palavras dessa reportagem evidenciam a falta de precisão com que os dados numéricos são apresentados? As palavras são maioria e alguns, lembrando que você deverá colocá-las entre aspas. Justifique essa falta de precisão considerando o objetivo da reportagem e da notícia. Então, na reportagem, por ser um tipo de texto, um gênero textual mais abrangente, que é notícia, e por apresentar um assunto e não um fato específico, como a notícia faz, elas podem conter, as reportagens podem conter alguns dados mais assim genéricos. Releia a frase inicial da reportagem e observe os termos em destaque. Na letra A, ele pergunta: o uso de já no texto original permite deduzir que a autora acredita que o número vai aumentar ainda mais. Na página 11, o uso de pelo menos permite inferir, interpretar, que o número deve ser maior do que 2,3 milhões. Releia o texto que acompanha a imagem presente na reportagem. O que esses números revelam? Que existe um grande número de pessoas, especialmente crianças, que sofrem em razão da guerra na Síria. Na B, no título que acompanha essas informações, há uma palavra que indica qualidade. Que palavra é essa? É o adjetivo trágica. Pode-se dizer que há uma avaliação sobre os dados que constam nessa imagem? Sim. Comente. A própria ideia da palavra trágica, por ser um adjetivo, traz a opinião de quem escreveu a reportagem. E isso também é uma ideia interessante relembrar, porque se ele usa o adjetivo, se expressa a opinião, ele não é imparcial. Na D, observe a imagem que acompanha a reportagem. Ela visa sensibilizar o leitor. Comente sobre isso com os colegas e o professor. A imagem que ele coloca aqui é esta. E essa pergunta, ele diz, visa sensibilizar o leitor? Eu creio que sim, porque se você observar, as expressões faciais denotam um ar de tristeza. Isso tudo ajuda, a comover o leitor. Depois temos, leia agora o texto do último intertítulo da reportagem. Até quando? Na questão 20, ele diz que aspectos são enfatizados nessa parte da reportagem e não na outra. Nós temos dois gabaritos aqui. Nós temos a B, que fala sobre o depoimento de adultos sobre a situação, e também a D, opções de ação por parte dos brasileiros. Muito bem. E aí, gente, olha só,
Embaixo tem justifique sua escolha com trechos do texto. Para a letra B, você poderia colocar um depoimento, que é do doutor em ciência política Bruno Borges. E na letra D, são propostas ações que você poderia citar aqui. Além de receber bem os refugiados, é possível apoiar organizações como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, que atuam em locais em guerra. E já na página 12, findando a nossa correção, o número 21 coloca assim: releia esta frase. Muitas crianças morrem, outras ficam sem os pais ou são enviadas por eles para diferentes países. Letra A. A palavra muitas acompanha qual substantivo, qual nome? Acompanha crianças. Outras se refere a qual palavra anterior? Também se refere a crianças. A frase apresenta dados exatos ou imprecisos. Explique. Demonstra dados imprecisos, porque ele diz muitas e outras, não expressa uma precisão das informações, algo exato. O pronome eles está substituindo uma palavra anterior. Que palavra é essa? Pais. Pelo contexto, você consegue retomar e perceber, que o conectivo que se refere é o pronome eles. Tá? Na E, a substituição de uma palavra por um pronome tem a função de. Olha bem, gente, são duas alternativas que marcaremos aqui. Tanto você vai marcar que é para evitar repetições desnecessárias, quanto para retomar uma palavra anterior, mantendo a coesão, a estrutura, pois deixa evidente que as partes do texto estão interligadas, tá bom? Muito bem. Então, findamos aqui a nossa correção. Espero que tenham feito todos os acertos e qualquer dúvida é só falar, tá bom? Beijo!